Olá, pessoal, tudo bem? Então, finalmente nossa última aula de estatística, a menos que eu faça mais alguma com exercícios ainda, mas hoje a gente vai falar das medidas de dispersão. Então, já falamos sobre média, mediana, moda, né, alguns conceitos iniciais, o que é população, amostra e tudo mais, e a gente viu que aquilo ali não necessariamente é o suficiente para a gente determinar tudo sempre. Então, às vezes, a gente precisa calcular outras coisas, que é assim, ó, a média pode ser igual, mas significa que todos os desempenhos foram iguais nas duas pesquisas? Não necessariamente, tá? A gente tem outros valores aqui que podem nos dar mais noções sobre o comportamento de um grupo. Então, a gente tem a amplitude, a variância, desvio padrão e desvio médio. Amplitude é um conceito relativamente simples. A gente vai fazer a diferença entre o maior e o menor. Valores que a gente tem. Então, pega o maior menos o menor, acabou, isso é amplitude, tá? E aí tem a variância. A variância, ela não é difícil, ela é chata de fazer, porque ela é muito longa. E, infelizmente, a chance de a gente errar está no meio dessas contas aqui, são os pequenos pontos, detalhes, décimos e coisas do tipo. Porque o que é variância? Variância é isso aqui. É ao quadrado mesmo? É ao quadrado, tá? Mas a gente pega assim, ó, cada valor menos a média e coloca ao quadrado. Então, a gente faz a diferença entre os valores com a média e coloca ao quadrado. Todos os valores com a média, coloca ao quadrado e divide pela quantidade de valores. É como se fosse uma nova média. A média das diferenças ao quadrado, tá? Que tem esse símbolozinho aqui também com o somatório. Originalmente, eu mostrei para vocês esse somatório escrito assim, ó. O sigma com o i variando do 1 até o n. Aqui, ele está na frente, mas significa a mesma coisa, tá? Vocês podem encontrar desse jeito ou desse e dar na mesma, ok? Bom, vamos colocar isso em prática para a gente descobrir, porque só a fórmula parece só um monstro assustador. Na prática, não é tudo isso. Olha só, sejam os alunos Alice e Bruno, cujas notas ao longo do ano foram, essas notas aqui, determine a média, a amplitude, a variância das notas de cada um deles. Vamos começar com a média, porque eu acho que é a parte mais tranquila, tá? A média da Alice vai ser somar essas notas, 8 mais 4 mais 2 mais 6, e dividir por 4. Que nesse caso, 8 mais 4 mais 2 mais 6 dá 20, que dividido por 4 dá 5. E eu consigo ouvir alguns de vocês aí comemorando. Passou, passou, ufa. Tá na média, dependendo da escola. Agora, qual é a amplitude dela? Não tem um símbolo necessário para amplitude, tá? Então, eu vou usar A, da Alice. A amplitude dela é pegar a maior nota dela, 8, e descontar a menor nota dela, 2. A amplitude dela é 6, tá? A variância dessa menina, eu não vou conseguir fazer, vou fazer aqui do lado. A do Bruno eu faço num próximo slide. A variância é que eu vou usar esse pequeno monstro. Olha só. A variância vai ser, pega cada nota e desconta a média. Então, eu vou ter 8 menos 5, mais 4 menos 5, mais 2 menos 5, mais os 6 menos 5. Detalhe, todos aqueles valores estão ao quadrado. Se eles não estivessem ao quadrado, se eu só fizesse essa conta aqui, isso aqui vai dar zero. Sempre vai dar zero. Por quê? O que esse cara passou da média, os outros compensam estando abaixo da média. Então, sempre isso aqui daria zero. Justamente é por isso que serve a média. Então, se eu botar tudo ao quadrado, eu não tenho mais valores negativos. Consequentemente, isso aqui nunca vai dar zero. Ele vai dar um valor ali que a gente vai descobrir, tá? E eu vou dividir por quanto, professor? Isso aqui é igual média. Então, eu vou dividir por... Quantos valores eu tenho aqui? 4. Não, professor, tem 8. Não é isso. Quantos termos eu estou usando? Estou usando 4 valores, então, divido por 4, tá? Então, vamos lá. 8 menos 5 dá 3. 3 ao quadrado, 9. 4 menos 5 dá menos 1, que ao quadrado dá 1. 2 menos 5 dá 3, que ao quadrado... 3, que ao quadrado dá 9 também.
E 6 menos 5 dá 1, que é o quadrado dá 1. E tudo isso dividido por 4, tá? 9 mais 1 mais 9 mais 1, isso dá 20 sobre 4, que casualmente dá 5, ok? Esta é a minha variância. A variância da Alice, que eu esqueci de colocar aqui, Alice, vale 5. Esses são os dados da Alice. Vamos para os dados do Bruno. Começando com a média do Bruno. A média do Bruno vai ser somar todas aquelas notas. Então, é 7, mais 4, mais... Esse meu mais ficou meio estranho. Mais 2. E tudo isso dividido pelas 4 notas. Esta soma aqui em cima dá 20. E 20 dividido por 4, que também dá 5. Então, assim como a Alice, a média foi 5. Ótimo. Estão aprovados os dois a princípio. Amplitude. A amplitude é pegar a maior nota de todas, que foi 7, e descontar a menor nota de todas, que é 2. Então, a amplitude dele também foi 5. Tá? Um detalhe importante aqui, só para a gente recapitular. Aqui não existe moda. Aqui existe. Aqui a moda é 7. Tá? Esse é um cara que apareceu mais vezes que os outros. Ok? Se eu fosse falar de todas as 8 notas que tem aqui, eu teria 2 modas, 7 e 4. Aliás, 3 modas. E o 2 também, que apareceu 2 vezes. Todos eles apareceram 2 vezes, logo tenho mais modas. Bom, vamos lá. Média, amplitude, e agora vamos para variância, tá? De novo, a variância, que é esse símbolozinho mesmo ao quadrado, eu vou pegar cada nota e descontar a média, que a média foi 5, tá? Então, vai ficar 7 menos 5, o outro 7 menos 5, depois o 4 menos 5 e, por fim, o 2 menos 5, tá? Todos esses valores vão ser somados e todos esses valores vão ser colocados ao quadrado, ok? Então, vamos lá. 7 menos 5 dá 2, que ao quadrado é 4. 7 menos 5 dá 2 de novo, que ao quadrado também dá 4. 4 menos 5 dá menos 1, que ao quadrado dá 1. E 2 menos 5 dá menos 3, que ao quadrado dá 9 positivo. Tá? Esta soma aqui dá 18. E 18 dividido por 4 dá 4,5. Olha só. Então, comparando. Entre a Alice e o Bruno, a média foi igual, a média foi 5. Agora, a variância das notas, da Alice foi 5, do Bruno foi 4,5. O que isso indica? Tá? Esta variância me indica que o Bruno teve notas mais constantes, mais próximas da média, e a Alice teve notas um pouquinho mais distantes, que ficavam subindo e descendo o tempo todo. Imaginem que, além da Alice e do Bruno, a gente tivesse o Carlos. E o Carlos tivesse tirado 10, 0, 10 e 0 de novo. Tá? Eu acho que a média, para vocês, é fácil de ver. A média ali vai dar 5 também. Soma tudo dá 20, dividido por 4 dá média 5. Agora, a variância dele, a variância ficaria muito maior. Tá? A variância desse cara aqui ficaria mais do que 10, ok? Rapidamente, se a média é 5, 5 ao quadrado 25, 50 dividido por 4, 12,5 a variância dele. Por quê? Ele teria a mesma média que os outros, mas as notas deles ficaram tão discrepantes, tão distantes, que a variância dele fica muito grande. Tá? A amplitude dele também ficaria maior, a amplitude da Alice está 6, a amplitude do Bruno, do Bruno ficou só 5, a amplitude desse cara aqui ficaria 10. Tá? Então, é para isso que servem as medidas de centralidade e as medidas de dispersão. Ok? A gente entende melhor o comportamento além da média. Bom, aí tem uma coisa chamada desvio padrão. Para que existe o desvio padrão? Eu não sei. Porque a variância e o desvio padrão são calculados do mesmo jeito, é igualzinho, com exceção dessa raiz. Vocês lembram que a variância, isso aqui estava ao quadrado? Ok. Passa para o outro lado. Ah, beleza. Passa para o outro lado, vira raiz. Tá, e a raiz
da variância é chamado de desvio padrão. Ou seja, para mim, não traz informações novas. É a mesma conta, me dá o mesmo número, só que dentro de uma raiz. Então, se eu pedisse para calcular a variância desses dois alunos, assim como antes, variância, o desvio padrão desses dois alunos, o que eu vou fazer? Para eu calcular a variância da Alice, eu vou pegar a raiz quadrada para eu calcular o desvio padrão, eu vou calcular a raiz quadrada da variância dela. E a variância dela tinha dado 5. Da Alice. A do Bruno é a raiz quadrada da variância dele, que é 4,5. É isso, tá? Ah, professor, mas quanto dá? Nesse caso aqui não estão dando valores exatos. Então, eu posso só dizer isso aqui é aproximadamente 2, alguma coisa. Casualmente, esse aqui também é 2, alguma coisa. Qual que é maior? Esse aqui. Simples assim. Ou seja, não traz uma informação muito nova. Mas, porém, o professor está dizendo que não é tão importante, então não vou nem me concentrar. Concentra nisso aqui. Por quê? Porque é mais comum se perguntar sobre o desvio padrão do que a variância, tá? Então, é bom que vocês saibam o que é o desvio padrão. E convenhamos que quem calcula a variância, calcular o desvio padrão é nada, né? Só passar como raiz aquela potência e está resolvido. Então, dá na mesma. Sabe um, sabe o outro também. Ok? Tá, vamos para a nossa última relação de dispersão. Desvio médio. Lembram quando eu falei lá atrás que quando a gente fazia um valor menos a média, se eu somasse tudo ia dar zero? Porque o que um estava passando da média, o outro estava abaixo da média, se compensava e aí tudo daria zero? Pois é. Aí, em vez de botar o quadrado, como foi o que eu falei lá na variância, teve alguém que disse assim, e se a gente só fizesse módulo? Tá aí, ó, desvio médio, pronto. Então, a conta é parecida com a outra, só que em vez de colocar o quadrado, a gente faz módulo. Alguns estão perguntando, o que é módulo, professor? Módulo é o valor positivo. Resumidamente é isso, tá? O módulo do 5 é o próprio 5. O módulo do menos 3 é 3 positivo. Só isso. Módulo é o valor positivo. O que já é positivo continua positivo. O que era negativo vai se tornar positivo. Só isso. Então, vamos lá, olha só. Inclusive, agora eu vou acrescentar uma coisa que a gente vai misturar o desvio médio, variância, o que fosse, com a média ponderada. Como assim? A tabela a seguir, que segue, é demonstrativa do levantamento realizado por determinado batalhão da Polícia Militar, no que se refere às idades dos policiais integrantes do grupo especial desse batalhão. Qual o desvio médio associado à idade dos policiais, tá? Então, primeiro eu preciso fazer a média. Como sempre, para esses desvios eu preciso da média. Então, esse passo sempre vai precisar. Só que eu não vou fazer só a média disso aqui. Não é 25 mais 30 mais 35 mais 40 e dividir por 4. Lembrem-se disso. Eu tenho uma quantidade de pessoas que têm 25 anos. Então, a minha média é 25 mais 25 mais 25 mais 25 mais 25. Mais 30 porque só tem um. Mas mais 35 mais 35 mais 35. Mais 40 mais 40 mais 40 mais 40, vários 40. Então, o que eu vou fazer aqui é isso, ó. 25 anos vezes 5 pessoas, mais 30 anos vezes 1 pessoa, mais 35 anos vezes 3 pessoas, mais 40 anos vezes as 11 pessoas. Professor, na outra questão, tu botava lá no outro vídeo, colocava esse número aqui na frente. Muda alguma coisa se eu fizesse 5 vezes o 25, 1 vezes o 30, 3 vezes o 35? Não, né? A ordem dessa multiplicação aqui não altera o resultado, então posso deixar em qualquer ordem. Eu prefiro do outro jeito. Tranquilo. Aí vem a nossa preocupação. Aqui embaixo, quantos valores tem? Tem 4. Não, não tem 4. Eu tenho 5 idades aqui, mais uma aqui, mais 3 pessoas aqui, mais 11 ali. Então, o meu total de pessoas são esses 5, mais aquele 1, mais aquele 3, mais aqueles 11. Ok? Que por sua vez vai ficar 25 vezes 5, 125.
30 vezes 1. Essa eu sei. 30. 35 vezes 3. 105. 40 vezes 11. 440. Tudo isso dividido por 5 mais 1, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 11, 20. Tá? E agora somar isso aqui tudo. Aqui, 125 mais 105 dá 230. 230 mais 30 dá 260. E 260 mais isso dá 700. Sobre 20. Ok? Então, somei todos os valores de cima, sobre 20. Esta divisão aqui dá 35. E esta é a minha média. Ok? A média das idades é 35. Casualmente, tem pessoas que estão exatamente na média. Não é o padrão, não necessariamente vai acontecer, mas pode, ok? Isso acontece porque eu tenho alguns valores bem menores, mas eu tenho muitas pessoas com valor maior também. Então, isso equilibrou e a média ficou exatamente ali no 35. Cabe ressaltar aqui, como eu estou explicando o conteúdo, eu cuidei para tentar usar valores um pouquinho mais bonitos, digamos assim, números inteiros. A média sempre vai dar inteira, sim? Não. A quantidade de pessoas deu 20, é um número que é fácil de dividir por 20. Costuma dar um número mais redondinho. Mas se eu tivesse colocado aqui 37 embaixo, 37 pessoas, essa média pode dar um número bem bizarro. Imagina que a média podia ter ficado 34,728. Pode acontecer? Pode. Mas, em geral, quando acontece algo desse tipo, não se pede desvio médio ou desvio padrão ou coisa do tipo. Ok? Se pedir, se usa poucos valores. Bom, dito isso, eu só calculei a média e minha questão pede para eu calcular o desvio médio. Para o desvio médio, eu tenho que fazer a diferença, colocar módulo e tudo mais. Então, a gente vai fazer isso. Eu vou pegar aquele 25 e eu vou descontar a média e fazer o módulo. Depois, eu vou pegar o 30, vou descontar o 35 e colocar módulo. 35 menos 35 e colocar um módulo, 40 menos os 35 e colocar um módulo. E aí eu tenho que somar todos eles, né? Porque eu tenho aqui o desvio médio, soma todos esses valores. Só que, para esse desvio médio, esse é um D estilizado, para esse meu desvio médio, eu tenho que dividir por quantas pessoas tem aqui. Quantas pessoas tem? A gente já calculou. São 20 pessoas. Então, essa divisão é por 20. Só que tem um detalhe. 25 menos 35, essa idade menos a média, ela não aparece uma vez. Ela aparece em 5 pessoas. Então, esse termo devia ter aparecido aqui 5 vezes. Então, eu vou colocar isso aqui vezes 5. Esse cara eu vou colocar vezes 1. Esse aqui eu vou colocar vezes 3. E esse aqui eu vou ter que colocar vezes 11. Tá? Professor, mas olha só, vamos voltar lá. Aqui, quando tu fez variância, tu não ficou multiplicando por número nenhum. É porque as notas não se repetiram. Quando eu fiz a variância aqui do Bruno, eu podia ter colocado isso aqui, ó, aqui. 7 menos 5 vezes 2. E não ter colocado outro termo. Porque ele está aparecendo 2 vezes. Eu não fiz porque fica mais claro assim, e são só 2 vezes. Agora, nessa que eu estou fazendo aqui, imagina ter que escrever 40 menos 35, 11 vezes. Eu ia ter que ter 20 termos aqui em cima, isso é um pequeno monstro. Então, eu junto tudo numa coisa só, e isso aqui lembra a tal da média ponderada, tá? Eu junto as informações para ficar mais fácil de calcular. Então, vamos lá. Meu desvio médio, voltando à conta. Isso aqui vai ficar 5 vezes o módulo de 25 menos 35 dá menos 10. Uma vez o módulo, 30 menos 35 dá menos 5. 35 menos 35 dá 0. E 40 menos 35 dá 5. Tudo isso dividido por 20. Entendam que o módulo disso aqui é ele positivo. Então, é 5 vezes 10, tá? Que dá 50.
Isso aqui é 1 vezes o 5, porque o módulo do menos 5 é 5. Então, 1 vezes 5, 5. Módulo de 0. Professor, ele não é positivo nem negativo. Como é que a gente vai fazer? Dá nada, gente. Isso aqui vai dar 0, e 3 vezes 0 é 0, tá? Módulo do 5 é 5, e 11 vezes 5 é 55. Então, a diferença entre o desvio médio e a variância que a gente fez antes é que lá eu tinha os termos ao quadrado e aqui eu tenho o módulo deles, tá? Somando isso aqui, eu tenho 110 dividido por 20, que isso dá 5,5. Esse é o desvio médio desse grupo, ok? Deste grupo. O desvio médio em relação aos 35 é de 5,5 anos, ok? E agora, para finalizar, quase, medida de centralidade e de dispersão para dados agrupados. Lá no primeiro vídeo, que eu falei de população, amostra e tudo mais, eu falei de uma tal de classes, ou intervalos, que era algo do tipo, se eu fizesse uma pesquisa sobre a altura de todos os alunos da escola, eu vou ter trocentas alturas diferentes. E aí, para facilitar a minha apresentação dos dados, eu vou colocar algo do tipo, quem mede entre 1,50 m e 1,60 m. Quem mede entre 1,60 m e 1,70 m. E assim por diante, tá? Ou até valores menores também. Mas, como é que eu vou representar isso estatisticamente? Porque dizer que tem 50 pessoas nessa altura, 53 aqui e assim por diante, quantidade é fácil. Mas e a média? Como é que eu vou fazer a média dessas alturas? Então, olha só. 2 turmas de terceiro ano decidiram realizar uma competição amistosa. O objetivo era incentivar o estudo de matemática. Para isso, a competição consistia em verificar as notas dos alunos de cada turma em matemática. A equipe vencedora é aquela que obtiver a maior média. Os critérios de desempate são, nesta ordem, moda, variância e cara ou coroa. Para tanto, cada equipe teve 1 mês para se preparar e, ao final das provas, obteve-se o seguinte quadro, cujas notas foram agrupadas em classes. Ou seja, tiveram aqui 4 alunos que ficaram da turma A, que tiveram notas entre 0 e 2. Necessariamente todos tiraram 0? Não. Todos tiraram 2? Não. De repente tiraram 0,5. A 2 já está na próxima categoria. Eles tiraram 0,5, 0,7 ou algo do tipo, tá? E a gente colocou todos juntos nesta classe. Detalhe importante que eu não falei quando eu falei em classes. Olha só, eu falei aqui sobre tirar 2, né? Se alguém tirou 2, ele está na categoria de baixo. Por quê? Esse símbolozinho que é um T deitado aí, ele significa que começa no 0 e vai até próximo do 2. Ou seja, o cara que tirar 1,99 está nessa categoria. O 2 é o meu limite. Chegou no 2, passa para a próxima categoria. Então, aqui começa do 2, de fato, até o 3,999. Tirou 4, vai para a próxima categoria. Ok? Só para diferenciar, porque imagina que se alguém tirou 8, vai ficar nessa categoria ou nessa? Na de baixo. Tá? Bom, dito isso, como é que eu vou calcular a média, se eu não sei a nota de cada aluno? Porque a média é, soma todas as notas, divide pela quantidade de alunos. Se eu não sei a nota, como é que eu vou fazer? Então, a gente faz o valor do meio nessa classe. Se a classe está variando de 0 até 2, eu vou pegar 0 mais 2 e dividir por 2. Isso dá 2 dividido por 2, que é 1. Então, esta classe eu vou entender como se a nota deles fosse todas 1. Aí o próximo, eu vou pegar 2 mais 4, dividir por 2, isso dá 6 dividido por 2, que é 3. Então, eu vou entender como se todas as pessoas nessa categoria tivessem tirado 3. E assim por diante, tá? 8 mais 10, 18, que dividido por 2 dá 9. Então, para o conceito de média, variância, desvio padrão, eu vou usar esses valores intermediários, ok? E agora a gente vai calcular estas médias. E eu vou usar esse espaço porque aí eu consigo, pelo menos, calcular a média de uma das turmas.
comparando com a tabela. Então, olha só. Para a média da turma A, ok? A média da turma A. 4 alunos tiraram 1, então vai ser como se fosse uma média ponderada. 4 vezes 1, mais 7 alunos que tiraram 3, mais 11 alunos que tiraram 5, mais 16 alunos que tiraram 7, e, por fim, 12 alunos que tiraram 9. E tudo isso eu vou dividir pela quantidade de estudantes que tem aqui, que no caso são os 4, mais os 7, mais os 11, mais os 16, mais os 12, tá? E agora meu foco é esta conta, esquece a tabela por um segundo. Então, 4 vezes 1, mais 3 vezes 7, mais 11 vezes 5, mais 16 vezes 7, calma aí, essa dá um nó na minha cabeça. Isso dá 42 mais 70, que isso dá 112, mais 12 vezes 9, que isso dá 120 menos 12, 108. Ok? Tudo isso dividido por, e agora a gente soma esses valores aqui de baixo. 4 mais 7, 11, 11 mais 11 é 22, 22 mais 16 dá 38, 38 mais 12, que dá 50. Então, tem 50 alunos nessa turma no total. Professor, eu podia ter somado aqui primeiro, ter o total e já colocar aqui? Pode, tá? Bom, vamos lá. Vamos somar isso aqui tudo agora. 4 mais 21 dá 25, que com 55 já dá 80. 80 mais 112 dá 192, que com isso aqui dá 300. Então, é 300 dividido por 50, que dá 6. Então, esta é a média da turma A, 6. Vamos para a média da turma B. Então, eu vou ter um aluno que tirou 1, 6 alunos que tiraram 3, mais 22 vezes o 5. Isso é 22, estilizado, claro. Aqui, 9 pessoas que tiraram 7. E, por fim, 12 pessoas que tiraram 9. Tudo isso dividido por quantidade de alunos. Então, eu vou ter que somar isso aqui tudo. 1 mais 6, mais 22, mais 9, mais 12, tá? A média aqui na turma B vai ficar 1 mais 18, mais 110, mais 63, mais... Eu tinha feito essa conta que deu 108. Ok? Então, eu fiz as multiplicações todas. E aqui em cima, de novo, vai dar 50 alunos. Ok? Só para constar, né? 1 mais 9, 10. Aí, 22 mais 12 dá 34, com mais 6, 40. 40 mais os 10 que eu tinha falado, 50, tá? Bom, agora vamos somar aqui em cima também. E agora a gente tem... Tá certo isso? Tá. 1 mais 8, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 8 dá 20. Sobe 2. Então, eu tenho 12, com mais 6, 18. 18 mais 11, 29, com mais 1, 30. Então, eu tenho 30 sobre 50, que também deu a média 6. Ou seja, a média das duas turmas é 6. Antes de eu resolver o resto da questão, voltando para o destaque, o que eu quero chamar a atenção é, para a gente calcular médias, desvio padrão, o que for, tá? Quando a gente tiver classes, a gente trabalha com a média desses extremos, ok? Professor, mas não é só ir somando de 2 em 2? Mais ou menos. Depende de como é que está a classe. Se uma classe aqui, em vez de do 4 até o 6, fosse do 4 até o 7, eu ia fazer 4 mais 7, 11, dividido por 2, 5,5, tá? Então, é os extremos da minha classe, que eu somo e divido por 2. Bom, voltando para a questão. A equipe vencedora é aquela que obtiver a maior média. Deu igual. Critérios de desempate são, nesta ordem, a moda. Qual foi a moda em cada uma das turmas?
A moda na turma A foi ficar entre 6 e 8, que é a maior quantidade que teve. A moda na turma B foi ficar entre 4 e 6. Ou seja, a turma A foi vencedora. Ela teve a maior moda. Tá? A moda foi tirar entre 6 e 8. Se perguntasse da variância, que eu não vou fazer, por uma questão óbvia, que é o tempo e trabalho aqui, eu teria que pegar cada uma das notas, 1 menos a média, 1 menos 6, 3 menos 6, 5 menos 6, 7 menos 6, 9 menos 6. Cada um deles multiplicar por essas quantidades. Aliás, botar o quadrado e depois multiplicar por essas quantidades. Então, trabalho gigantesco para variância, mas eu quero que vocês saibam como calcular, tá? E cara ou coroa era caso tivesse empatado, não deu, então não precisa jogar moeda. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Por hoje é isso. Bons estudos para todos e até uma próxima videoaula.